Os irmãos podem tomar os seus lugares para que nós possamos daqui a alguns segundos iniciarmos o culto da Bíblia Branca. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos aqui por um motivo muito especial, para louvar a Deus pela vida de um casal que se amam e decidiram unir-se em matrimônio daqui a alguns dias. Então nós queremos louvar, iniciar esse culto louvando ao nosso Deus. A Bíblia fala que nós amamos, Deus nos amou primeiro, então Ele nos ensinou o amor. Então vamos louvar ao nosso grande Deus nessa noite. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos nos alegrar nessa noite, porque essa noite é uma noite de alegria. O Senhor nos ensina a amar. Natanael e a Vanessa são prova de que o amor de Deus por nós não falha, amém? Então vamos nos alegrar na presença do Senhor e adorar Ele. Vamos cantar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Diga isso, porque Ele é o mesmo para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Aleluia, o amor dele por nós nunca falhou. Difícil era o caminhar, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Mais forte, igreja, vamos nos alegrar. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha, porque Ele é o mesmo para sempre. Cante. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
Aleluia, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus, oremos ao nosso Senhor. Pai querido, Deus eterno e santo, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu fazes que tudo coopere, Senhor, para o nosso bem. A Tua palavra nos garante que o Senhor é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele creem. Por isso nós Te louvamos por este dia, Senhor, pela vida, ó Pai, da Vanessa, do Natanael, que hoje, ó Pai, estão aqui juntos com esta igreja, para realizar o culto da Bíblia Branca, para celebrar, para receber do Senhor a Tua palavra que estará abençoando essa união, Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Recebe esse culto como cheiro suave em Teu trono de graça. É por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Judas, capítulo 1, vamos ler somente o verso 25. Judas é um livro bem pequenininho antes de Apocalipse. Então, vamos abrir as nossas Bíblias aí. Judas 1, 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. A igreja diz: amém. Então agora, ao som dos instrumentos, nós pedimos que o casal esteja entrando, né, na nave do templo e tomando aqui o seu lugar. Amém, podem sentar. Vocês irão receber algumas homenagens. Estejam atentos a tudo que vai acontecer aqui, porque são instruções que vocês irão receber e levar para o resto da vida juntos. Amém, irmãos? Irmã Gardênia. E a MCM Jovem já estejam preparadas, tá bom? Que é em seguida. Graça e paz, igreja. Não reparem o uniforme, viu? Que eu já saí do trabalho direto para cá. Mas é motivo de alegria de estarmos nessa noite aqui com o casal, né? Que está fazendo essa penúltima etapa antes do casamento, né, Mártila? E eu sei que é satisfação para todos nós estarmos aqui nesse momento com eles, né, não, Vanessa? Eu vou só, na verdade, contar um pouquinho aqui da história deles. Quando eu falei para ela arquivo confidencial, porque sabe como é arquivo confidencial, né? Tem muita coisa assim que pode ser falado, mas é uma história muito bonita. E quando eu estava lendo lá, eu digo, meu Deus, diferente. Diferente de todas as histórias que a gente vê, quanta simplicidade. E é o que a gente vê nos dois, a simplicidade. Mas o propósito de Deus na vida deles, né? Então, eu comecei a ler e ela dizia assim, bem leve, bem delicado, né? E bem diferente. Um dia os dois se notaram. Natanael, ele sempre congregou ali no Betânia. E uma parte também da família da Vanessa lá. E ela dizia assim que ele
no olhar dela e visão, né, parecia ser tão metido. Desculpa, Natanael, tá? Tão metido, né? Mas foi só a primeira visão, irmãos. E aí, então, começou as aproximações, como sem querer, né? As coincidências dos lugares ao mesmo tempo. E começaram, então, a perceber que algo diferente estava acontecendo entre eles dois, né? E um dia, apesar de toda essa imagem que ela tinha dele, ele pensava que ela era casada, detalhe. Ele olhava para ela e pensava que ela era casada, né? Mas apesar dela olhar para ele e achar ele meio metido, e ele olhar para ela e achar ela casada, que ela era casada, um dia os dois puderam conversar e se conhecerem melhor, né? E toda essa história se iniciou no ano de 2017. Então tem quase 3 anos, né? Ou 3. Vai fazer. No dia 26 de novembro, oficializaram o namoro deles, diante da família, diante de todos, e principalmente diante de Deus, como compromisso, para eles hoje estarem aqui. Com véspera, né, de um passo muito importante na vida deles dois, que é o matrimônio. E depois daí, então, Natanael e Vanessa foram viver os mesmos propósitos. E agora, no dia 15 de agosto, eles vão concretizar o propósito principal, que é o matrimônio. E uma história de amor, quando ela tem base nos preceitos do nosso Deus, sabemos que, como todo relacionamento, há os obstáculos, né? Mas sabemos que Deus é a base. Se hoje estamos aqui, se hoje estamos nesse momento, é porque acreditamos também nisso, né? E hoje a Vanessa e Natanael, apesar desse percurso todo e longo, hoje estão passando por essa etapa. E daqui a uns dias vão chegar ao momento final, né, pastor? E somos gratos a Deus pela vida deles dois, porque é tão raro hoje em dia a gente vermos jovens, né, tomar essa decisão. E no mundo que vivemos hoje, irmãos, porque os jovens estão se perdendo. Em meio a tantos caminhos errôneos, né, errados, estão se perdendo. E vemos aqui a esperança de que Deus tem propósito para a família nos jovens. Amém, igreja? Então, uma salva de palmas para o nosso Deus e segundo para eles dois, né? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque está no propósito, no coração de Deus, o matrimônio de vocês. Amém? Obrigada, viu? Amém. MCM Jovem está com oportunidade. Lindas. Vanessa, você não é mais uma menina. Seus dias de solteiros estão contados, porque dia 15 de agosto de 2020, você ganhará o sobrenome daquele que você escolheu para ser o seu esposo. E assim começará uma nova etapa na sua vida. Vocês não serão mais 2, e sim 1. Nós queremos lhe homenagear nesta noite e te dar alguns conselhos para essa nova caminhada. O novo sempre traz medo.
mesmo que você tenha escolhido e esperado por esse momento. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31:8. Tenho certeza que foi o sentimento mais sublime que fez você tomar essa decisão, de deixar a casa do seu pai, o colo da sua mãe, para construir seu próprio lar. Por isso, nunca se esqueça. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4 até o 7. Vanessa, o casamento, a família é uma instituição divina. Você tem a responsabilidade de cultivar uma vida de comunhão com Deus para a preservação do seu casamento. Honrado seja entre todos os matrimônios e o leite sem mácula, pois aos devassos e adultérios Deus os julgará. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem. Hebreus 13:4. O casamento é algo maravilhoso. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pagar o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas se aí estiver só, pois caindo, não haverá o outro para levantar. Também se os dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas só um como se esquentará. Eclesiastes 4, do 9 ao 11. Você, Vanessa, nesse momento tão especial da sua vida, você passará por mudanças de comportamento. Afinal, dentro de poucos dias será o estado civil e deixará de ser solteira. Seu site de relacionamento será atualizado para casada. Quanto às mulheres, sejam moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2:5. Vanessa, você está vivendo um momento que é esperado por todas as moças. Por isso, alegre-se, confie sempre no Senhor e desfrute de sua bondade. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Salmos 33, do 21 ao 22. Queremos que brilhe em sua casa, Jesus, o sol da justiça. Serás feliz se confiar sempre no Senhor. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Salmos 84, 11 e 12. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. Filipenses 3, 14 e 15. Vanessa, essa igreja deseja dizer algo para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos nos colocar de pé, igreja. Mais uma vez, podem sentar. Não sei se pode sentar. Tá bom. Então, nesse momento, vamos cantar uma canção de agradecimento a Deus, porque hoje é uma noite de gratidão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida desse casal, nesses quase 3 anos de relacionamento, e por tudo que Ele vai fazer nos 60, 80, 100 anos de casamento que eles vão ter, em nome de Jesus. Então, vamos agradecer ao Senhor. Vamos cantar junto em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Por tudo que tens feito.
por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, glória a Deus, somos gratos ao Senhor. Glória a Deus. Podem sentar-se novamente. Agora, a MCM estará fazendo uma apresentação também ao casal. Elo do arco-íris e o matrimônio. Então está chegando o grande dia, o dia mais importante da vida de vocês, o dia em que se tornarão uma só carne, e hoje será uma antecipação para o grande dia. Bom, trouxemos aqui uma pequena porção de conhecimento para apresentar a vocês, e assim, tudo o que for dito a partir de agora, vocês guardem em seus corações. Quem nunca viu um arco-íris no céu, após aquela bela chuva, ou até mesmo em dias de sol meio apagadinho, mas mostrando toda a sua beleza, sem contar do seu grande significado, como símbolo da aliança entre Deus e o homem, para lembrar de que Deus nunca destruirá a terra com água. Interessante que essa palavra aliança está também ligada ao casamento, pois é o elo entre o casal e Deus no matrimônio. O arco-íris é contido por algumas cores que também fazem grandes significados. Então, vamos ver quais são. Balão vermelho, amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Balão branco, força. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Salmo 28, 7, parte A. Amarelo, alegria. Contem com a alegria do Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica leve louvá-lo. Salmo 33, 1, parte A. Verde, esperança. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Balão azul, harmonia. Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Salmos 47, 7.
lilás, espiritualidade. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Efésios 3,16. Amém? Vamos aplaudir. Louvado seja o Senhor. As irmãs. Que lindo, né, irmãos? O significado assim, do arco-íris, né? Dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então, agora, teremos um momento também todo especial e significativo, que é a entrega da Bíblia branca ao casal. Então, vamos, né, celebrar esse momento com o casal. Podem receber o casal. Para os dois, pode abraçar, pode beijar. Quanta emoção. A Miriam e o esposo, representando a MCM, também estará presenteando o casal. Pode ficar aí, irmã. As mães podem ficar aí. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que o pastor Edmilson esteja orando e assumindo o restante do culto. Vamos orar, queridos. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. Fique de pé. Orar abençoando este casal. Orar abençoando essa família que está se iniciando, né? A partir da próxima semana. Orar pelas famílias que eles estão deixando, né? É uma ruptura. Para a irmã é felicidade, né? Para os pais nem tanto, né? Tá vibrando aí, né, gente? Meu Deus, que alegria para as irmãs, né? A casa fica maior, o quarto. Mas eu creio que também para elas não está sendo fácil, né? Esse momento. E eu queria que você abençoasse essas famílias neste momento. A entrada das mães com a Bíblia significa muito, porque representa uma passagem, né? As mães, as famílias passando assim a responsabilidade para os dois a partir da próxima semana. Então feche seus olhos e comece a orar agradecendo a Deus por este momento. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuidou, o Senhor sustentou, o Senhor abençoou todas as coisas até aqui e nós te louvamos por isso. E agora, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é poderosa. Esta é a melhor maneira de se iniciar uma família. É pela palavra do Senhor. É entendendo que a palavra tem valor. E é, ó Deus, através deste culto que nós te exaltamos. E nós te agradecemos pela palavra que chegou até nós. E esta mesma palavra que chegou até nós, nós transmitimos a este casal. E que este casal sinta-se abençoado através da tua palavra. Pai, é um momento muito importante, muito especial, onde a palavra está em evidência. Enquanto muitos casamentos estão sendo destruídos, este casamento está dando-se início através da palavra. E é baseado nisso, e é acreditando nisso, que nós entendemos que este casamento é bênção do Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelas famílias, obrigado pelos pais, pelos irmãos, obrigado por cada um, porque cada um teve importância na vida dos teus filhos até aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluias. Podem sentar, mães, obrigado. Eu vou pedir para o Natanael ficar
Fica ali, filho, eu vou te ajudar. Bom, todas as vezes que nós temos o privilégio de falarmos para casais, principalmente nesse momento, é de grande importância, né? E neste momento eles vão poder usar a Bíblia pela primeira vez e sempre tem aquela desculpa de que a folha está grudando, né? Então, eu queria que os irmãos e o casal abrissem aí a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Tem aí, gente? Essa Bíblia é fácil. Não era para ter as referências, né? 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler aí do versículo 1, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Ficaremos praticamente dentro desse livro, mas eu gostaria que... Não tem outro microfone, né? 2 Timóteo, capítulo 1. Ver se eu consigo outro microfone aqui. Vocês aqui vão ler alternadamente aí do versículo 1 ao versículo 5. Comece com Natanael 1, a Vanessa 2 e vamos até o versículo 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com as promessas da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, de noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, principalmente, habitou em tua avó, Lloyd, em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Ok, amém? Eu vou estar lendo de novo o versículo 5. Na minha versão diz assim: recordo-me de suas lágrimas. Versículo 5 não é esse. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Bom, falarmos para casal que vai casar, para nós é um privilégio, porque nós acompanhamos este casal por algumas semanas, finalizamos aí na terça-feira um processo aí árduo de muitas conversas, muitos ajustes, nem tantos ajustes assim, porque eu nunca vi casal tão organizado na minha vida. Eu acho que quando eles pensaram, vou casar, já estava tudo organizado, nunca vi um negócio desse, é admirável, querido. Se você pensa em casar, converse com eles depois, porque alguém ensinou para eles muito bem, e aí eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para as famílias agora. É isso, querido. Vocês estão de parabéns, vocês criaram seus filhos muito bem, e chegar a esta fase é algo muito importante. E nós vamos estar conversando sobre família, nós vamos estar conversando um pouco sobre a importância de termos família, porque, como eu disse na oração, eles são reflexo, olha só esses copinhos, eles são reflexo do cuidado que eles tiveram, né? Anos de cuidados, anos de preparação, né? Então, nós estamos diante de um texto em que o apóstolo Paulo, ele conversando através de uma carta com Timóteo, ele faz Timóteo lembrar de algumas coisas que ele havia aprendido. E nós vamos ficar muito no versículo 5, mas antes de nós começarmos a falar, eu não sei se vocês já começaram a pensar sobre algumas famílias importantes na Bíblia, e eu estava em casa pensando sobre algumas famílias,
E talvez a mulher que mais teve dificuldade com a sua família foi Eva. Os irmãos sabem por que talvez foi Eva que teve mais dificuldade? Você sabe por quê? Por quê? Você falou que sabe. Por que Eva teve tanta dificuldade? Porque ela não teve uma família como exemplo. O que ela aprendeu só. Então ela talvez foi a mãe que teve mais dificuldade na criação dos filhos. Mas aí nós temos outros grandes exemplos de pais que trouxeram revoluções. José e Maria, com o nascimento de Jesus. Jesus deu tanta ênfase, tanta importância à família que fez-se nascer de um pai e de uma mãe. Ele poderia nascer do nada, mas ele quis nascer de uma família. Nós temos também Abraão e Sara, outro exemplo. Na velhice, Deus promete que Abraão geraria, e ele então gera, e dali fala que muitas nações seriam abençoadas através de Abraão. Nós também temos a Ana. Nós vemos uma mulher que buscava ao Senhor, que clamava ao Senhor pela sua família, pelos filhos que ela não tinha. Chorando, o Senhor concedeu filho, Samuel, e ela foi uma tremenda mãe, abençoada por Deus, usada por Deus para levantar um homem de Deus e cuidar de um homem de Deus. Nós vemos também a mãe de Moisés. Alguém lembra do nome da mãe de Moisés? Joquebede, é um nomezinho bonito aí para você colocar no seu filho. Havia um decreto em que todos haveriam de ser mortos, e a mãe Joquebede falou: o meu não vai morrer. E ela arquiteta um plano, coloca o bebezinho no cesto, pede para a filha acompanhar o bebê, e aí a filha para justo onde a filha do rei estava se banhando. E aí os irmãos conhecem a história, e quem vai cuidar de Moisés é a própria mãe dele, como escrava, mas cuidando do seu próprio filho. Uma mãe que se preocupava com a família. Então nós temos diversos exemplos em que a mãe às vezes é mais destacada até do que o próprio pai. Mas o contexto é de famílias abençoadas, famílias que tratavam de um cuidado muito grande. Eu queria falar sobre isso com vocês em específico. Não é só para eles, né? É também para quem está em casa acompanhando, quem está aí fora da cidade. Eu creio que tem algumas pessoas de fora assistindo. A palavra para vocês é que vocês aprendam a cuidar da sua casa. A palavra para vocês que já daqui a uma semana e um dia, apenas uma semana e um dia, a partir de hoje, eu creio que o coração deles está aceleradíssimo. Eu falei com eles que eles não têm quase preocupação nenhuma a partir de agora, né? Só relaxar, curtir o momento, né? Não tem do que se preocupar, né? Todo mundo já passou por isso que casou, né? A última semana é pouco estressante, é pouco nervosismo, é tudo pouco, né? É tão pouco que não cabe só neles, né? Eles vão descontar em vocês, famílias. Pode ficar tranquilos que eles vão descontar em vocês. Mas a minha palavra para você, Natanael, para você, Vanessa, tem muito a ver do que nós já conversamos e fala acerca de cuidado. E eu quero falar apenas 3 coisas baseadas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vocês percebem aí que tem várias vírgulas. Eu vou falar primeiro da vírgula que está no meio. Uma família que cuida é uma família que semeia a palavra do Senhor. Diz aí: primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. A palavra era verdadeira naquela família. Alguém acreditou na palavra. E esse alguém semeou a palavra dentro de casa. Nós vivemos dias em que a palavra não está sendo semeada dentro das casas. Nós vivemos dias em que a Bíblia não está se dando o valor necessário a ela. E por conta disso, famílias têm se desestruturado. Então a palavra que eu queria deixar para vocês é que vocês cuidem da sua família, aplicando e semeando a palavra do Senhor. Por isso que vocês ganharam a Bíblia. Para muitos pode ser esquisito ter um culto para a Bíblia.
Eu acho extremamente válido. Eu poderia fazer o que eu já fiz em outros casamentos, num momento da cerimônia, entregar a Bíblia, mas a Bíblia não teria o destaque necessário. E o culto é para que a Bíblia seja exaltada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E nós devemos semear a palavra de Deus nas nossas casas. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Timóteo 3, um pouquinho na frente, versículo 14 ao versículo 16. O mesmo apóstolo Paulo fala para Timóteo algumas palavras importantes. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu. Aprendeu com quem? Com a avó. Aprendeu com quem? Com a mãe. Aprendeu com a família, dentro de casa. Então ele fala assim, olha, quanto a você, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E aí vem o versículo 16, mais famoso: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça ou na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que você e eu, que vocês, eu não sei qual é a realidade da sua casa, mas a sua realidade sem a palavra é uma realidade extremamente complicada. Um casamento que começa sem semear a palavra de Deus é um casamento que está fadado ao fracasso. Então a palavra que eu queria deixar para vocês é que o ambiente de casa de vocês possa ser um ambiente em que a palavra de Deus possa habitar. Antes da palavra do Natanael, que a palavra de Deus possa governar. Antes que a Vanessa tente falar, que a mulher tende a falar mais, Natanael? Um pouquinho mais. Antes que a Vanessa tende a falar alguma coisa, que ela, através da palavra, em sabedoria, ela possa fazer com que o ambiente da casa seja um ambiente em que a palavra de Deus governe. Porque quando há um ambiente governado pela palavra, vocês não vão precisar falar muita coisa. Quem vai falar por vocês, quem vai agir por vocês é o Senhor. Tem um ditado que diz que a palavra convence. O que diz? O exemplo arrasta. Então vocês podem ter certeza de uma coisa. Por mais que vocês queiram falar, é o exemplo de vocês, é a vida de vocês, é o caráter moldado por Deus na vida de vocês que vai chamar mais a atenção das pessoas ao seu redor. Talvez muitas pessoas estão olhando para vocês e falando um monte de coisa, tipo, por que tão novo? Por que isso? Por que aquilo? Por que não espera mais um pouco? Por que durante a pandemia? Querido, é sonho deles, querido, deixa eles casarem. Tem um monte de gente querendo dar palpite. Se chegou o tempo, chegou o tempo. É melhor casar do que abrasar. Ou, em outras palavras, é melhor que case do que peque. Então eu sou do tipo favorável ao casamento, sempre. Se Deus está abrindo portas, se Deus está abençoando, case. Mas se for casar, tenha a palavra de Deus como palavra o tempo inteiro. Que esta palavra possa fazer vocês darem exemplo. E o exemplo de vocês vai servir para a família que virá a partir de vocês. Os filhos que virão, Não sei quantos. Eu não lembro se você falou quantos filhos. Vocês falaram quantos filhos? 2? 2. 2 na conta deles, Pode ser que venha mais, Os filhos que vão vir vão entender que vocês servem a Deus não é pelo muito falar, é pelo muito fazer. Então, que a palavra governe a casa de vocês. Que vocês tenham a palavra como sendo a palavra que vai fazer vocês prosseguirem. A mulher, nesse contexto, é fundamental para que haja um equilíbrio dentro de casa. Então, o Natanael é aquele que vai prover
e a Vanessa é aquela que vai ter sabedoria. E juntos, através da palavra, o Senhor vai governar a casa de vocês, e vocês serão exemplos para os filhos de vocês, para os netos, e enfim, até que Ele venha, né? Então, a palavra tem que ser a base da vida de vocês. O ambiente familiar é fundamental para o ensino da palavra. Quanto mais o ambiente for favorável, mais o Senhor vai governar e fazer coisas grandes na vida de vocês. É pouco provável que vocês consigam ver pessoas sendo transformadas num ambiente conturbado de violência, de guerra, de briga, mas quando há um ambiente em que o Senhor governa, o clima, a circunstância é diferente. Então, que a casa de vocês, nesta paz que o Natanael tem, né? Impressionante. Eu olho para o Natanael e sinto paz, né? Eu fiquei assim, tentando instigar para ver se, né? Mas ele é assim o tempo todo, é zen, é o tempo todo paz e amor. E a Vanessa é um pouquinho mais agitada, né? Não vou falar muito porque eu posso, né, constranger. Mas comparado com o Natanael, é um pouquinho muito, né? Mas a gente dizia no curso que tinha que ser diferente. Porque se os dois fossem zen, ia dar confusão, querido. Tem que ter alguém mais agitado na casa, para dar uma emoçãozinha maior, para dar uma briguinha às vezes, né? Não que tenha que brigar, eu sou extremamente contra esse negócio. Pastor tem que brigar para ficar mais gostoso. Vai brigar para tu ver, querido. Satanás vai atuar, você vai dar ruim. Você não precisa de briga para ter um ambiente gostoso. Você pode ter um ambiente gostoso sem briga. Você pode ter Jesus dentro da sua casa, e se vocês tiverem a palavra de Deus, se vocês basearem a vida de vocês, o casamento de vocês na palavra, o ambiente será um ambiente agradável. Os filhos de vocês vão querer saber que Deus é esse. As pessoas que visitarem vocês vão entender que tem alguma coisa diferente lá. Não é porque está bonito. Eu creio que vocês estão preparando tudo para ficar lindo. Mas mais do que estar bonito é ter a presença de Deus. Amém? A segunda coisa que eu queria que vocês entendessem, uma família que cuida é uma família que vive o que prega. Então não adianta vocês estarem na igreja sendo cristãos e estarem em casa sendo mundanos. Eu vou ser mais direto. Não adianta vocês diante das pessoas serem bonzinhos e diante de vocês viverem em guerra. Eu vou ser mais direto. Tem muito casal que na frente dos outros é uma ovelha, mas fora dos outros é um lobo selvagem. Ogro. Já viu gente assim? Eu espero que você não seja uma pessoa dessa. Porque a gente precisa aprender a viver o que a gente prega. Se eu estou falando que eu sirvo a Deus, se eu estou falando que a Bíblia é aquela que me conduz a um relacionamento, a um caráter aprovado por Deus, a minha casa precisa ser um ambiente de paz. Eu preciso entender isso. E aí a vírgula inicial diz: recordo-me da sua fé não fingida. O que diz aí na sua Bíblia? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, parte A. Recordo-me da sua fé não fingida. Timóteo cresceu no meio de uma fé que não era para impressionar pessoas. O tempo de Timóteo era um tempo em que os fariseus existiam. E vocês sabem muito bem que os fariseus tinham fé para mostrar que tinha fé. Eles diziam que tinham fé. Eles diziam para chamar a atenção para eles. Então Timóteo cresceu num ambiente em que não era para se apresentar, era para viver aquilo que eles estavam pregando. A avó de Timóteo, a mãe de Timóteo não falavam somente, eles viviam a palavra. E é por isso que Timóteo é quem ele era. Então, eles não faziam como os fariseus faziam. Eles realmente criam no Deus de Israel e se comprometiam com essa verdade. Você até consegue impressionar as pessoas estando longe. Mas para marcar, para influenciar, você precisa estar bem perto das pessoas. Então, é quando nós estamos perto que as pessoas sabem quem nós somos. Eu posso dizer que eu aprendi a conhecê-los um pouco mais depois de 6 semanas caminhando juntos. Foi um grande aprendizado para mim na cozinha, cozinhar para esse menino. Que coisa difícil, né? Primeira vez que eu preparei, com o maior carinho, aí botei na mesa,
ele olhou para mim, olhou para Vanessa. Pastor, eu não como isso, eu não como aquilo outro. Aí eu falei, na próxima semana eu vou fazer algo. E a gente começou a pesquisar. Coisa difícil, querido. E aí a gente entendeu aos poucos como que é a vida do Natanael. A gente entendeu aos poucos como que é a Vanessa. Por mais que a gente tivesse contato, o nosso contato não era tão próximo. E quando a gente vai se aproximando, a gente vai vendo quem de fato eles são. Então, não adianta vocês quererem convencer as pessoas quem vocês são, estando longe. É quando a gente está perto, se eu fosse ali e perguntasse para os seus pais quem é o Natanael, e talvez desse o microfone para eles, sairia algumas coisas que eu não estou sabendo. Né? Se eu botar na minha irmã, é pior ainda, né? Porque a irmã sempre tem algo a mais para falar, né? Algo para acrescentar. Não era para falar, mas ela quer falar um pouquinho mais. Então, da mesma forma, se eu vier aqui para o ladinho, eu vou botar aqui o microfone, e ela já fez assim. Ela fez que eu não vi, não. Então, assim, é quem está perto que conhece. Então, não vivam algo que vocês estão falando o contrário. Se vocês dizem que são de Jesus, se vocês creem que Jesus é o seu Salvador, se vocês acreditam que Ele está transformando vocês de dentro para fora, vivam o que vocês estão pregando. Porque é vergonha demais quando a gente chega na casa de alguém que se diz cristã e as condutas são diferentes. É perigoso demais quando a gente vai fazer um negócio com alguém que se diz cristã, mas te engana. É perigoso demais quando a gente vai comprar em alguma loja e a dona da loja fala assim, eu não vendo para crente, porque crente é tudo caloteiro. É perigoso demais quando você vai chegar e se apresenta como pastor e ele fala assim, eu não vendo para pastor, porque pastor é tudo... E aí você já sabe o que eles falam de pastor, né? A nossa conduta, a minha vida precisa condizer com aquilo que eu prego. Quem está perto de mim precisa ver Jesus em mim. Quem está perto de você, Natanael, lá no seu trabalho, precisa saber que você é diferente. Não é só porque você é zen, é porque você tem algo em você que é diferente. E da mesma forma, Vanessa, que você, filha, por mais que as pessoas tentem falar alguma coisa para você, que você nunca perca o brilho de Jesus na sua vida. E que este brilho possa ser mais e mais reluzente, para que as pessoas queiram saber de Jesus por causa de vocês. Então, vivam o que vocês pregam. Que a fé de vocês, que a fé que vocês têm mude de fato quem vocês são. Que a cada dia vocês possam ser transformados pela fé que vocês têm em Jesus. E por último, se vocês aprenderem a cuidar da família de vocês, vocês vão entender que precisa deixar algo. E quando a gente fala de deixar algo, nós falamos de legado. E a vírgula final diz assim, eu estou convencido de que também habita em você. O que habita em você? A mesma fé que existia na avó, a mesma fé que existia na mãe. Paulo tinha plena consciência de que também existia em Timóteo. Então, a avó deixa um legado na filha, a filha deixa um legado no filho, o filho deixa um legado no filho, e assim vai até que Jesus volte. Deveria ser assim. O plano ideal de Deus para a família é que nós, como sendo conhecedor da verdade, da palavra de Deus, pudéssemos implementar, inserir na vida dos nossos filhos palavra de Deus. O maior legado para vocês não é ter, eu vou falar agora mais ainda sobre a casinha de vocês. Vocês pensaram em vários detalhes para a casinha de vocês. Tem uma cor predominante? Cinza. Vocês pensaram nos detalhes cinza. Vocês pensaram no móvel da sala, no móvel da cozinha, nas panelas para cozinhar. Tudo isso eu creio que passou pela cabeça de vocês e vocês se organizaram. Mas mais importante do que isso é estar preparado com o que vocês têm dentro de vocês, com aquilo que vocês vão estar deixando na vida de alguém. Então, estar preparado para tudo isso é maravilhoso, mas o mais importante é o que vocês têm dentro de vocês. Com o suor do trabalho, vocês conseguem estabelecer uma herança.
com o trabalho de vocês, com o suor de vocês, vocês conseguem ter uma herança. Esta herança vai ser boa para quem vai vir após vocês. Ela pode afetar outras pessoas que estão ao redor de vocês. Mas mais do que isso, quando vocês conseguem estabelecer um legado na vida de alguém, quando vocês conseguem deixar algo na vida de alguém, é mais importante do que vocês, com o suor de vocês, se preocuparem somente com isso. Com o nosso trabalho, então, vocês conseguem estabelecer uma herança, mas com a sua vida, vocês estabelecem um legado. Heranças costumam gerar brigas. Quando vocês não estiverem mais, geralmente, quando vocês têm muitas posses, sempre dá briga, né? Mas quando nós falamos de legado, o legado não dá briga. Quando nós falamos de herança, herança se divide. Você vai ficar com uma parte da minha herança, você vai ficar com outra parte da minha herança, mas quando a gente fala de legado, o legado vai se multiplicando. Aquilo que vocês imaginavam que deixariam na vida de uma pessoa, essa pessoa já multiplicou para outra pessoa, essa outra pessoa já multiplicou para outra pessoa. Então, herança divide-se, legado se multiplica. Então, que vocês aprendam com a palavra de Deus, que a mesma coisa que Timóteo aprendeu e absorveu da família dele, que vocês possam ter absorvido da família de vocês coisas boas e que vocês coloquem em prática essas coisas boas, para que os filhos de vocês saibam que vocês são cristãos verdadeiros, para que a família que vem após vocês saiba que vocês são de Jesus. Mais importante do que ter uma casa bonita é ter caráter de Jesus. Então, que este legado, que esta preocupação, que esta construção que vocês vão fazer a partir da próxima semana seja muito mais do que tijolos, seja muito mais do que bens, seja caráter, seja amor, seja algo que prevaleça em meio às crises. Nós estamos falando de uma pandemia em que muitos valores se perderam, mas quem tem Jesus prevaleceu. Então, diante de todo o caos que nós estamos vivendo, o maior legado que a gente pode deixar na vida de alguém é Jesus. Que vocês possam construir o amor de vocês, ou melhor, eu vou mudar a frase, que vocês possam continuar construindo o amor de vocês, baseados na cruz de Jesus. E que esta cruz nunca falte na vida de vocês. Todas as vezes que vocês se perderem do caminho, vocês voltem para a cruz, porque a cruz dá direção para vocês. A cruz orienta vocês para onde vocês devem prosseguir. E quando um não concordar com o outro, ajoelhe-se e pede direção ao Espírito Santo. A gente já falou um pouco sobre isso, porque mais importante do que qualquer coisa dentro de casa é que vocês vivam da melhor forma possível. Eu sempre falo que casamento é bênção e tem que ser bênção. Amém? Se tem alguém que discorda, me desculpa, né? Casamento tem que ser bênção. E eu entendo o casamento como bênção. Eu prego sobre bênção dentro do casamento. E a nossa palavra para eles é, olha, façam de tudo para que o casamento de vocês seja uma bênção. Transmitam este legado para outras pessoas. Que o Natanael e a Vanessa, e junto com outros casais novos, se os casais velhos não estão ensinando como deveria, que esses casais novos que estão casando possam mostrar para os casais velhos que é possível ser feliz no casamento. Amém? Eu vejo um monte de casal que não sabe viver como casal, querido. Eu vejo um monte de casal que, em vez de dar palavras amorosas para quem está casando, está metendo lenha na fogueira. E a palavra seria para que vocês aprendam de Deus e ensinem de Deus para esses casais novos. Influencie eles positivamente. Deixem neles um legado de Jesus, para que a partir de então eles possam deixar um legado de Jesus na vida de outros casais. A minha oração para eles tem sido nesse ponto. Que a vida deles, que a mente deles, que o caráter deles seja transmitido para outros casais, e que outros casais tenham vontade de casar e ser abençoados,
e viver uma vida a dois abençoada, porque esse é o sonho de todo casal. Ninguém casa querendo brigar, querido. Eu acho que não, né? Às vezes o cara estava tão entediado em casa, eu vou casar para brigar com alguém, né? Aí descobriu que a briga dentro de casa é 10 vezes pior. Aí depois que casa quer separar. Não separa não, querido. Porque se você casou é para viver até a morte. Vai viver com ele aí até. Essa é a cruz. Tem uns que a cruz é um pouco maior, mais pesada. Tem outros que a cruz é um pouquinho mais leve. Eu sempre digo que ninguém te obrigou a casar. Eu falei para eles, ninguém está aqui obrigando eles a casar. Eles querem casar porque eles querem casar. Agora, a partir do momento que eles decidem casar, que eles possam entender que o que eles têm dentro deles é mais importante do que eles têm ao redor deles, em termos de casa, de bens. Então, que vocês possam aprender a construir e a cuidar da casa de vocês, dando ênfase a esses 3 pontos que nós acabamos de dizer aqui. Semeie a palavra de Deus, viva o que vocês estão pregando e estabeleçam um legado na presença do Senhor. Eu queria orar por vocês, eu queria abençoar a vida de vocês, mas antes eu queria entregar na mão de vocês o certificado do nosso curso de noivos, pela mão da minha esposa. Uma salva de palmas. Para nós é motivo de orgulho, né? Chegar à reta final de um casamento, né? À porta de um casamento, preparando mais um casal. Então, eu louvo a Deus pela vida deles, né? Tenho muita alegria de poder estar neste momento tão próximo a eles assim. E eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar mais uma vez, e logo em seguida eu vou estar passando a palavra a alguém, eu acho, a Márcia está por aí ainda? Já é para encerrar, ok. Então nós vamos orar encerrando este momento, este culto. Eu queria que a Jéssica estivesse orando neste momento pelo casal, né? E que a igreja esteja orando por eles, né? Que você guarde aí o nome do Natanael, da Vanessa, nessa principal semana da vida deles, nesses próximos 8 dias que eles vão ter até o casamento, e principalmente depois, eles carecem da oração dos irmãos. Nós precisamos orar pelos casais que estão casando. É muito importante, querido. Nós precisamos orar pelos casais que querem casar. Nós precisamos orar pelos casais que nem têm namorado ainda, né? Nós precisamos orar por eles, querido. A minha mãe orava por mim, eu não tinha nem namorada. Olha aqui o presente que Deus me deu, né? Deus me honrou, né? Pela oração da minha mãe. Minha mãe tem uma oração forte, minha mãe, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus, e que vocês possam orar pelos casais, né? E que nós possamos orar agradecendo a Deus pela vida dos dois, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar por esse casal. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto. Pai, um culto tão lindo, onde a Tua palavra é honrada, ó Deus, onde a Tua palavra é destacada, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, como temos pedido ao Senhor sobre esse casal. Quão alegre o nosso coração está por ver o crescimento deles. Eles tiveram um namoro no Teu altar, um noivado no Teu altar, e cremos pela fé que no casamento deles não será diferente. Nós, como igreja, estamos aqui como testemunha desse amor. Sabemos que eles têm crescido juntos na Tua presença, Pai. E pedimos que o Senhor abençoe a união deles, ó Pai, que acontecerá na próxima semana. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a união que acontecerá entre as famílias também. Que haja harmonia, ó Pai, que haja paz. Que a Tua presença, ó Deus, nunca falte. E que, como foi falado aqui na palavra ministrada, que por onde eles passarem, eles exalem o bom perfume do Senhor, e que as pessoas vejam a Tua face resplandecida no casamento deles, Pai. Nós te agradecemos pelo que o Senhor ainda vai operar, te agradecemos pelo que o Senhor ainda vai fazer através desta união. Obrigada por tudo, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Coração silencioso, então estamos encerrando nosso culto. O casal vai ficar aqui para que você possa vir aqui falar com eles, né? Não dá para abraçar essas coisas todas, mas enfim.
Ah, tem na saída? Então vocês vão para lá, né? É melhor. Ok, então vocês vêm aqui, falem com eles e na saída peguem uma lembrancinha, é isso? Ok, então oração silenciosa. Estamos encerrando nosso culto nessa noite.